Olá, seja muito bem-vindo ao Estrategicamente, nosso encontro aqui no Terra para desvendar as estratégias das marcas e negócios mais relevantes do mercado. Nós trazemos sempre líderes dessa nova economia e você tem a chance de evoluir tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Hoje, quem está aqui com a gente é a Lúcia Bittar. Ela é diretora de marketing da Samsung, da área de Mobile Experience. E ela tem um currículo bem grande, então tem muita coisa para compartilhar com a gente em conhecimento e experiência. Também é vice-presidente da área de branding e conteúdo da ABA, que é a Associação Brasileira de Anunciantes, além de fazer parte também de vários debates na Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Então aproveitem que hoje as discussões serão muito inspiradoras. Bom, a gente vai começar aqui atualizando um pouquinho a todos sobre a Samsung como negócio, né? Então, muita gente conhece a Samsung por suas telas, pelos devices que a gente usa no dia a dia, mas talvez o que as pessoas não saibam é o que está por trás da companhia, né? Então, é uma empresa muito grande no Brasil e no mundo e a gente quer saber, antes de mais nada, como que a empresa se posiciona hoje para poder, inclusive, abraçar grande parte aqui da cultura brasileira? A Samsung é uma empresa sul-coreana que tem um pouco mais de 50 anos. O que nós enxergamos aqui dela é um pedacinho, é uma empresa bastante verticalizada, então além aí dos produtos que a gente enxerga, tem uma parte de tecnologia muito grande por trás, com a produção de telas para vários fabricantes, chips de memória. Desde 2017 a empresa atua muito em inteligência artificial, então a empresa tem mais de 3.000 patentes já registradas nessa área. Até construção civil, alguns dos maiores prédios que a gente tem em Dubai foram construídos também pela Samsung. Essa é uma curiosidade mesmo, porque isso eu não sabia. E pensando agora, né, em termos de marca, né? Quando a gente fala de Samsung, já veio algumas características de uma marca tecnológica, de uma marca que é, né, inovadora. E sabemos também que vocês estão muito à frente em termos de inteligência artificial e funcionalidades que estão na mão, né, das pessoas em celulares, tablets e afins. Conta um pouquinho para todo mundo como a inteligência artificial hoje está dentro do negócio, né, em termos de desenvolvimento de produtos e até mesmo como você, como, né, diretora de marketing, tem usado inteligência artificial no seu dia a dia. Olha, acho que a primeira coisa importante é que o propósito da nossa empresa é desenvolver tecnologias, é desafiar as barreiras tecnológicas para entregar mais valor para o consumidor e uma melhor qualidade de vida. Então isso é o que norteia o nosso dia a dia. E a gente tem uma visão muito grande de integração, de ecossistema aberto. Então, é integrar tudo que a gente pode, todas as tecnologias e inclusive parceiros para entregar o melhor valor para o consumidor. Quando a gente fala de inteligência artificial, a inteligência artificial já está embarcada nos celulares, nos smartphones há décadas. O que a gente fez diferença foi agora no começo do ano, no começo desse ano, quando a gente lançou o primeiro produto, que é o S24, o Galaxy S24, que a inteligência artificial embarcada, ela permite que você tenha ação sobre ela, você, usuário, tenha ação sobre ela. E sempre isso é desenvolvido, o nosso olhar é sempre para o consumidor, né? Como entregar valor para o consumidor. Então, isso que norteou esse desenvolvimento. Eu posso falar aqui de 3 funcionalidades, que são as 3 que estão sendo mais utilizadas, né? Existem várias funcionalidades de inteligência artificial dentro do produto, sempre com esse viés de entregar mais produtividade e até entretenimento e potencial criativo para o consumidor. Uma é o Circle to Search, que é uma parceria com o Google, que aqui a gente chama de Circule para pesquisar. Né? Às vezes eu adorei a sua blusa, então eu posso simplesmente mirar o meu celular para a sua blusa, faço uma imagem, eu circulo e me diz de onde é essa blusa, onde eu posso comprar, uma ideia de valor, a composição dela, e isso com tudo, com uma blusa, com vaso de flor, você está assistindo um vídeo, você gostou de alguma coisa, então você imagina o potencial disso para inúmeras profissões, né? Para um arquiteto, para um paisagista e tudo mais. Outra coisa que tem sido muito utilizada é a edição de foto, então hoje os
Os smartphones, mais do que uma ferramenta de comunicação, eles são uma ferramenta também de imagem, de produção de conteúdo e de geração de emoção, num certo sentido. Então você consegue, por exemplo, ampliar uma imagem que você quer. Quando você está viajando, às vezes tem aquele lugar turístico que estão sempre cheios agora, você quer aparecer sozinho lá e é muito difícil. Então você consegue fazer a fotografia, depois você apaga as pessoas e a inteligência artificial generativa, ela recompõe, né, o cenário desse lugar tirado. Então dá para fazer muitas brincadeiras com essa parte de imagem. A gente tem também, né, que a gente já está chamando aqui o celular das Olimpíadas, mas, por exemplo, né, as pessoas adoram fazer selfie. E às vezes a selfie você segura, fica meio desenquadrado. Então o zoom, ele faz o enquadramento automático, que também tem o uso de inteligência artificial. Você já parou para pensar no quanto o produto de vocês tem uma interferência na cultura, né, em conexão entre as pessoas, ou até na mudança do estilo de vida, do dia a dia? Esse tipo de funcionalidade que você falou, de encontrar as coisas e procurar, como você mesma diz, ajuda até nas profissões. É quase uma ferramenta, né? Não é mais sobre ser um smartphone simplesmente, é uma ferramenta até de trabalho. É uma ferramenta de produtividade, né? A gente consegue, inclusive, ele ajuda a produzir textos, e é isso que é o nosso valor. É entregar, facilitar a vida das pessoas para que elas tenham mais tempo de fazer o que elas gostam. Então, por exemplo, essas ferramentas todas te fazem ganhar tempo em alguma coisa para você, por exemplo, né, ficar com tempo com seus filhos, que é algo que, né, é insubstituível. E aí, pensando até no quanto a tecnologia possibilita, né, criações e inovações infinitas, e dentro de uma empresa que tem esse potencial, né, de desenvolver o que quiser, deve ser até difícil escolher aonde apostar mais, né? Porque deve ter um milhão de ideias, como você mesmo falou, sobre inteligência artificial aplicada, que ainda nem foi aplicada nos produtos, né? Na fila de espera. O que norteia vocês, que você começou a dizer, né? Que é ajudar as pessoas a facilitar a vida das pessoas e ajudá-las a terem mais tempo. Esse é o propósito, a gente pode chamar isso de um propósito dentro da empresa? Um propósito que guia a companhia? Não, sem dúvida. O nosso propósito é realmente desafiar a tecnologia para que ela traga mais funcionalidades e mais vantagens para o dia a dia das pessoas. E aí sempre é muito centrado no consumidor. Então sempre tem inúmeros estudos, né, buscando entender como a tecnologia pode ajudar os consumidores, tanto nesse uso do dia a dia, mesmo na saúde, né? A inteligência artificial, ela vai ter um impacto muito grande na saúde, então isso é pesquisado o tempo todo em vários países, e a gente tem aí um grupo enorme de engenheiros, de PhD, não só na Coreia. A gente tem um centro de desenvolvimento muito importante, muito relevante no Brasil, até principalmente na área de saúde, que tentam realmente o tempo inteiro o que o consumidor precisa e como a gente trabalha a tecnologia para entregar isso. Perfeito. Se você até me permite um exemplo, cada vez mais tem se falado da importância do sono, que é algo que a gente pode dizer que a sociedade moderna tem descuidado um pouco, né? Contudo, a gente acaba dormindo menos, e já existem, né, vários estudos mostrando o quanto o sono é importante. A gente já tem a aprovação aí do FDA, que é o órgão americano. O nosso produto, ele detecta, o nosso relógio, ele detecta apneia. Nossa. A apneia do sono, que é algo que tem muito impacto na qualidade de vida das pessoas e que às vezes você nem se dá conta, né? Que é algo que você não percebe muito, que tem um impacto grande. Então isso é fruto, né, de um estudo gigante. Primeiro é captação de dado, obviamente com toda a confidencialidade do mundo. Isso é um mantra fortíssimo na Samsung, né? Dado é cuidado, assim, é mais que 7 chaves. Nossa, dado é cuidado é uma boa frase, inclusive. Não, o cuidado de dados é algo impressionante, assim, isso é uma coisa que eu tenho até muito orgulho dessa empresa. Nem eu, às vezes eu quero ter algum acesso de dados de consumidor para fazer uma campanha, nem eu consigo ter esse acesso, mas realmente tenho, assim, orgulho da atenção que a companhia dá para dado mesmo e o cuidado. Os dados lá realmente, assim, é muito, muito tratado com muito respeito e muito cuidado. Mas com base em todos esses estudos hoje, então já se detecta isso.
É sensacional, até porque a apneia é um problema de saúde muito sério, realmente. Como que vocês chegaram nesse tema de sono? Vocês têm um núcleo de pesquisa que o tempo todo fica trazendo determinados tipos de insights? Como que funciona isso? Na verdade, a gente tem vários núcleos de pesquisa, mas o que eu acho muito interessante é que, particularmente, esse núcleo de saúde, um dos lugares mais fortes é no Brasil. Essa funcionalidade de apneia, ela foi desenvolvida no nosso laboratório de Campinas. Olha que legal. Sempre tem uma parceria com várias partes do mundo e com várias outras instituições para essa captação de dado, mas ela foi desenvolvida aqui no centro, nosso centro, por brasileiros, inclusive muitas mulheres, que eu sempre gosto de falar, nós temos muitas PhDs mulheres em engenharia, na parte médica, que fazem parte desse grupo, então isso era sabido como sendo, né, uma questão grande, uma questão grande na qualidade de vida. Então são anos de trabalho para buscar o que essa apneia produz no corpo que pode ser identificado por um relógio. Sensacional. Então esse é o estudo. E vale dizer, inclusive, né, que a gente tem um braço muito importante também na parte de imagens, de ultrassons e tudo mais. Não sabia. Conta um pouco sobre isso. A Samsung tem também essa unidade. Quando vocês forem em algum laboratório, olhem a marquinha ali, vocês vão ver que algumas vezes essa marca é Samsung. E a gente tem aí alguns equipamentos mais avançados. E nessa área de imagem é a mesma coisa, né? Se pegam, às vezes quando você vai fazer um exame, pedem para você dar autorização, né, do seu uso de imagem, eles vão combinando várias imagens e tentam detectar pequenas coisas ali que hoje não são consideradas relevantes, mas que já podem ser um indício de uma doença. Então existe esse movimento muito grande de detecção das doenças com maior antecipação. Pelo uso de dados. Pelo uso de dados. E inteligência artificial também? Exatamente, tem muita inteligência artificial que vai cruzando esses milhões de informação para chegar nisso. Então isso é uma outra unidade muito forte do grupo, mesmo aqui no Brasil essa unidade é bastante atuante. Sensacional. Aliás, pensando na potência que tem nessa captação de dados versus predição de doenças, imagino que a interferência da marca no futuro da humanidade começa a ter um valor muito grande. Você já parou para pensar nisso, né? Do quanto a marca que você trabalha, de alguma forma, impacta o mundo? Como é que isso é super interessante. Eu trabalho, né? Eu tenho aí 30 anos de trabalho em marketing e eu sempre trabalhei com alimentos, com beleza. Eu nunca tinha trabalhado com tecnologia e eu nunca tinha nem me imaginado trabalhando com tecnologia. Né? Sendo bem honesta, eu não sou aquelas tech super lovers que conhece tudo e tal. E até falei, será que eu tenho, né, essa condição? E hoje o que eu acho mais interessante é essa questão, que realmente o que a gente faz tem um impacto na sociedade, né? Ele pode mudar a sociedade. E a Samsung é uma empresa que traz muita inovação. Então foi a primeira a ter um celular dobrável, a primeira a embarcar essa inteligência artificial que você consegue comandar num celular. Então a gente tem muita inovação. A gente está trazendo agora o anel, que vai ser lançado ainda esse ano aqui no Brasil. Olha que legal! Né, que é um anel que também tem é incrível o que aquele anel capta de sinais de saúde. E são sinais acionáveis, te trazem dicas do que você pode fazer para melhorar aquela saúde. Então, óbvio, a gente não produz, né, equipamentos médicos e tudo, mas o nosso papel realmente é permitir que a pessoa tenha um conhecimento melhor do seu corpo, da sua saúde e que possa ter uma atitude mais protagonista em se cuidar. E esse anel, ele tem só o objetivo de saúde ou para alguma outra funcionalidade? Saúde, performance e exercício. O principal objetivo é saúde, é como o relógio, mas é algo muito mais delicado. Muitas pessoas às vezes não gostam de dormir com relógio, então ele vem nesse sentido, né? Algo que você não precisa tirar nunca, você pode tomar banho, você pode entrar no mar, você pode... então você não precisa tirá-lo. Sensacional. E pensando agora no conceito de valores de marca, né? Então, vocês estão patrocinando, né, Olimpíadas, é uma marca que está muito presente nesse tema especificamente. Me conta um pouco o que as Olimpíadas e Paralimpíadas, de alguma forma, têm de valor para a construção de marca. Por que essa estratégia foi tão importante para a tua área?
Eu acho que a primeira coisa quando uma marca decide por um patrocínio é entender um pouco esse alinhamento de valores entre a empresa e o que você está patrocinando, porque é isso que vai trazer um residual. No caso das Olimpíadas, né, as Olimpíadas ela nasceu com esse propósito de maior integração entre as nações, né, de certa forma maior comunicação entre as pessoas. E especificamente aí os nossos celulares, eles buscam trabalhar muito nessa comunicação. E assim como a gente procura desafiar as barreiras da tecnologia, os atletas também buscam desafiar barreiras e essa superação e essa busca de excelência incansável. Então a gente vê uma sinergia muito grande aí. Então a Samsung, ela patrocina as Olimpíadas aí há 40 anos mais ou menos. E mais do que patrocinar as Olimpíadas, a Samsung ela está apoiando o Comitê Olímpico Internacional nessa transição por um ambiente mais digital e para viabilizar novas experiências para o consumidor. Então tem um patrocínio, mas tem também um apoio tecnológico da empresa para o Comitê Olímpico Internacional. Isso. Que legal, conta um pouquinho sobre isso, como que essa tecnologia é usada hoje pelo comitê. Eu acho que a gente trabalha em toda a parte aí de telecomunicações, de computação, em tudo isso a Samsung está envolvida, de transmissão. E a gente também buscou bastante esse ano trazer novas... por 2 anos as Olimpíadas foram em ambiente fechado, né? As pessoas querem estar próximas, querem ver. Essa Olimpíadas, ela trouxe muito essa questão da Olimpíada aberta, da Olimpíada diversa. Foi a primeira Olimpíada a acontecer em ambiente aberto para que mais pessoas pudessem ver e participar. E a gente, por exemplo, em todas as embarcações, desde a abertura, tinham um produto nosso captando imagens. Então isso traz novas perspectivas de ver imagem. O tempo não nos ajudou muito, foi uma pena, mas não perde o brilho. Por exemplo, agora na semana passada que tiveram os esportes mais aquáticos, a vela e mesmo o kitesurf, todos tinham câmeras, então nas embarcações da vela tinham os nossos smartphones, o pessoal do kitesurf, do windsurf tinham no ombro acoplado o nosso produto e nas boias da água também tinham. Então, se você procurar aí tem imagens incríveis, maravilhosas, de próxima dos... Quase que você se sente na embarcação. Outro nível de experiência de Olimpíadas, né, esse ano. Outro nível de experiência. Então, é um pouco isso que a gente está buscando. E eu acho que a selfie, que a gente está chamando já da selfie da vitória, os atletas é um momento de muita emoção, né? As Olimpíadas elas carregam muita emoção e os atletas muitas vezes queriam registrar essa emoção sobre a sua perspectiva, pelo seu ponto de vista, né? E nunca foi permitido você ter uma câmera ou um celular nesse momento. Então isso foi a primeira vez onde o próprio atleta pode fazer a selfie da vitória, pode registrar esse momento pelo ângulo dele, da forma que ele quiser. Então, assim, acho que tem imagens maravilhosas aí dessas selfies da vitória. E aí, assim, uma coisa que a gente discutiu muito, porque sempre tem essa questão cultural, né? Como é que as culturas trabalham diferente as coisas. E a gente vê até como emoção, de certa forma, ela existe para todas as nações, mas ela é traduzida de formas diferentes. Mais vibrantes, menos vibrantes, mais sérias, mais alegres. A forma de comemorar, né? A forma de comemorar é diferente. Isso ficou muito claro nessas selfies da vitória, onde você vê, tem os que fazem careta, tem os que sorriem, tem os que estão super sérios. Então, assim, para o atleta isso é muito legal, né? E na Vila Olímpica é um produto que faz diferença também, porque tem muitos países lá, muitas línguas. Então você imagina essas possibilidades aí com essa tradução. Essa funcionalidade de tradução é basicamente uma transgressão da humanidade, porque realmente a língua sempre foi uma barreira, né, de conexão entre as pessoas, porque você não fala a mesma língua, fica muito difícil, né, de se conectar. Uma vez que você consegue ter uma funcionalidade dessa, não há mais limites de conexão realmente, né? Exatamente, é isso que a gente busca, né? E isso, assim, tem muita relação com as Olimpíadas. As Olimpíadas pregam isso. E aí que surgiu a conexão de marca com a marca das Olimpíadas, né? Essa sinergia. Vem daí, então, essa sinergia. E a gente, como uma empresa multinacional, a gente sempre busca, né, potencializar localmente
as ações globais, e essa negociação do patrocínio olímpico é uma negociação global, e colocar um pouquinho também o flavor local. Perfeito. Né? No nosso caso, a gente usou bastante a Raíssa, que ela é integrante aí do que a gente chama do nosso Team Galaxy, que é o nosso grupo de influenciadores e embaixadores da marca. E ela também foi escolhida porque tem um alinhamento de valores também, né? A Raíssa, ela tá com um esporte novo, que prega autoexpressão, que tem uma coisa de desafiar barreiras muito forte. Então a gente tem também esse trabalho já feito com ela. Nós fizemos uma campanha com 2 filmes com ela. Um dos filmes é um filme mais impactante visualmente, onde você vê os movimentos dela e o movimento do celular, porque tem alguns movimentos que só um celular dobrável faz, né? E o skatista tem muito isso, dos ângulos, e mesmo quando eles captam as apresentações de skate, tem muito essa questão dos ângulos. Então é um filme muito bonito. Tem uma métrica que a gente olha muito, que é que percentual das pessoas assistem o filme até o final. Esses 2 filmes que a gente fez da Raíssa tiveram assim esse full view, que a gente chama, assim, métricas impressionantes. E o outro é um filme que busca conectar uma conexão mais emocional, onde a gente foi gravar lá em Imperatriz do Maranhão, que é a cidade dela e a cidade onde ela mora até hoje. E foi super interessante, e a gente viu assim, o apoio da comunidade do Maranhão, até muito gostoso ver isso. E a gente voltou para a escada, onde de certa forma a jornada dela começou, né? Porque aquela cena dela pulando como fadinha viralizou. E foi muito legal. Então a gente mostrou essa transição, né, da Raíssa fadinha, a Raíssa adolescente, mulher. Ela é muito bonita, e então foi muito interessante. E a gente representa um pouco o Brasil e a diferença que ela foi, porque é um filme que mostra ela saltando e vários outros skatistas. Então esses skatistas um pouco simbolizavam ali todo o Brasil que naquele momento estava seguindo ela, e os outros skatistas. Acho que quando você tem alguém que vai muito bem no esporte, ele inspira e ele puxa realmente várias pessoas aí. Com certeza. Né? Então, simbolizava um pouco isso. Alguns skatistas, inclusive amigos dela, que ela indicou. Então, foi até divertido filmar, né? Porque foi eles estavam... E a gravação foi usando também em Galaxy, né? E eu acho que isso é legal, porque pega movimentos realistas que o próprio produto, de alguma forma... Na verdade, assim, a gente começa o filme justamente a gente captando com esse celular, porque ele tem essa vantagem de parar assim e de fazer esse enquadramento, e de ter o zoom, né? Que está apoiado até num skate, que você consegue o ângulo perfeito para captá-la. E assim, a manobra Flip, ela se consagrou pelo Flip Hill, né? E esse produto chama Flip. Então tinha uma coincidência também de nomes aí. Muita que sinergia, favorecia né? muito. Muita sinergia. Mas então esse patrocínio foi muito bem pensado para ter toda essa integração. Né? E falar um pouco de marca, fazer essa conexão emocional, mas também mostrar o lado funcional, porque isso para a gente é muito importante em tecnologia. Né? Eu pessoalmente acredito que qualquer marca forte ela tem que atuar no lado mais racional, funcional, mas também um pouco emocional. Nenhuma compra é 100% racional. Aliás, nenhuma decisão, de vida né? é totalmente. Então, a gente acha que é, mas no fundo não é. Né? E nas Olimpíadas a gente trabalhou muito esse lado, né? O lado da emoção, assim, a selfie da vitória é emoção pura, é você registrar um momento de emoção, mas também o lado funcional, né? Das possibilidades de foto e tudo mais. As câmeras são incríveis, né? A gente tem a questão do zoom, até na linha S principalmente. Tem um dos nossos influenciadores que fez uma coisa que é incrível. Ele faz um zoom na quadra de vôlei de praia que é impressionante, parece que é fake, não é fake. Mais do que atletas, são creators, né? São creators. Então foi um trabalho muito interessante, e também sempre buscando unir a força do global e o local. Acho que em multinacional esse é um grande trabalho que a gente tem. Sim, é um grande desafio. Até ia te perguntar sobre isso, né? Pensando que o Brasil é muito particular. Aliás, todo país tem as suas particularidades, porque toda cultura tem as suas
normas, suas crenças, seus valores. Mas o Brasil é um país multicultural por natureza, né? Essa diversidade é complexa mesmo, né? Imagino para uma marca multinacional atuar aqui. É difícil pensar que para você ser centrado em pessoas, você tem que pensar em todas essas variedades multiculturais que a gente vive aqui no Brasil. Então, pensando até nas estratégias de marketing, enfim, como que é para você, né, conectar o global com a necessidade local, tanto de negócio quanto das pessoas, e quais são as melhores estratégias que você usa para conseguir ser centrada em pessoas efetivamente num mundo tão diverso que a gente vive aqui? Eu acho que a Samsung é uma empresa que tem uma boa abertura entre o que vem do global e o que a gente pode fazer localmente. A gente, em todas as campanhas, a gente faz essa combinação. Eu acho que hoje o marketing ele tem muito mais possibilidade de segmentação. Quando você põe um filme, né, antes que você tinha praticamente só televisão, as revistas, você põe a mesma coisa para todo mundo. Hoje a gente tem muitas maneiras de construir coisas diferentes. Então a gente traz não só esse olhar local do país, mas até o local por idade, por perfil de consumidor. E falando de smartphones, isso é muito interessante, porque, por exemplo, tem um creator que ele vai usar isso aqui mais como uma câmera do que qualquer outra coisa, que para ele interessa isso, interessam essas funcionalidades. Tem já uma pessoa que usa o smartphone para trabalhar e para ele a bateria é super importante. Então as mensagens têm que ser muito diferentes. Então o nosso trabalho é sempre estar buscando os vários perfis, as várias necessidades e como é que a gente busca mensagens e canais de mídia que se conectem com isso. E a inteligência artificial tem te ajudado nisso no dia a dia? Como que o marketing da Samsung usa a inteligência artificial para poder efetivamente, né, ser uma marca centrada em pessoas? Acho que o que é muito interessante na área de marketing da Samsung é que do mesmo jeito que a gente quer, aí a gente é muito inovador nos nossos produtos em termos de tecnologia, a gente busca também trazer esse mindset de inovação para dentro do marketing. Então, de certa forma, a inteligência artificial ela já é usada há alguns anos também no marketing. Todo esse trabalho de segmentação, todos os algoritmos e tudo mais, eles têm já isso muito forte e cada vez mais a gente tem trabalhado esses dados e buscado isso. Agora, com a inteligência artificial generativa, que é algo mais novo, que é quando você consegue produzir coisas, a gente tem também começado a trabalhar bastante nisso, então unindo a criatividade, que a gente acredita que é sempre aí predominante, né? É sempre aí a rainha do nosso trabalho, mas que pode ser muito ajudada pela inteligência artificial. Vou te dar um spoiler, até um filme que a gente vai lançar, foi um filme feito com inteligência artificial. Então, na verdade, ele tem até algumas imagens que são reais, mas a gente fez uma combinação com várias imagens de inteligência artificial e foi até divertido, né? Porque a gente falou, não, vamos dar uma cara de Brasil. Então, a gente até brincou, não, a Chapada, uma cara de Brasil, é bonito. Não, vamos fazer alguma coisa na Chapada, né? E, por exemplo, você filmar num lugar inóspito como uma Chapada e tudo, teria um custo quase que proibitivo. E quando a gente faz com inteligência artificial, é super possível, né? Agora, isso não eliminou a criatividade e também você precisa de profissionais diferentes, porque a inteligência artificial, ela ajuda muito, mas você precisa saber pedir para essa inteligência artificial, né? O profissional tem que saber interagir com ela. Saber extrair o melhor, né, da ferramenta, porque você pode ter a melhor ferramenta do mundo, mas se você não comandá-la... Exatamente, então a gente viu que, né, tem um envolvimento muito grande e até um novo perfil de profissional que começa a ser relevante no marketing, que são realmente essas pessoas que sabem, justamente como você falou, tirar o melhor dessa inteligência artificial. Então ele vai sair aí, sair em breve. Tô curiosa, por favor, fiquem espertos aí que logo mais a gente vai conseguir ver na prática. E nossas ferramentas de texto, né? O social, a gente faz muita ação nas redes sociais, obviamente, acho que a maioria das marcas fazem isso, é muito relevante. E às vezes você fica lá quebrando a cabeça de texto e tudo mais. Facilita, né? Facilita, que você consegue pedir, faz um texto assim e até mudar
o texto, você escreve um texto principal e você fala, não, agora me dá uma versão mais formal, me dá uma versão que vai falar mais divertida, né? Isso você consegue fazer já o smartphone já tem isso embarcado. Olha que né? legal. A mesma mensagem você quer mandar, sei lá, para sua mãe, para o seu chefe, para o seu amigo, você consegue pedir para o seu celular, ó, dá um tapinha aí para dar esse flavor mais segmentado. Maravilha, e tudo isso dá para fazer inclusive com comando de voz, né? O que ajuda muito na acessibilidade. Exatamente. Também tem isso, né? A gente vive num país que tem um analfabetismo funcional muito grande. E eu acredito que esse tipo de funcionalidade, ele também democratiza as relações, de alguma forma. Não só a questão da língua, né? De falar uma nova língua, mas até mesmo de poder se conectar com as pessoas, porque realmente a gente tem aqui um desnível muito grande, até na forma de... até na questão do analfabetismo funcional. Até na escrita. Você sabe que eu tive uma experiência, um menino que eu gostava muito, o menino trabalhava super bem, mas ele tinha uma dificuldade de escrever. E os e-mails, às vezes, você não conseguia entender exatamente o que ele queria dizer. Exato. Né? Isso não faz tanto tempo. Hoje, por exemplo, né, ele consegue dar um comando mais básico e a inteligência artificial, o celular, te ajuda. Faz a mensagem. Então, realmente, salva as relações. Salva as relações. Não, e a gente tem muito essa preocupação, né? Se fala muito da inteligência artificial, se vai tirar empregos. Mas ela vai dar empregos também, por essa questão de novos profissionais e por essa questão de poder inserir pessoas que não podiam fazer algum tipo de trabalho e que vão poder. Sensacional, essa visão é uma visão que eu também compartilho, né? E até fica a dica, né, para as pessoas que sempre há uma forma de você se inserir no mercado novo, inclusive usando ferramentas a seu favor. E até para a gente poder deixar um recado aqui para todo mundo, já que a gente já está nesse clima de deixar recados, você como uma profissional com 30 anos de carreira, que hoje está numa cadeira super importante, numa empresa que tem um papel muito importante, eu diria, na humanidade, porque está no mundo inteiro, que você tem aqui de recado ou de inspiração, né, para trazer para outras pessoas seguirem um caminho similar. O que te trouxe até aqui? Olha, é gozado, porque eu cheguei na minha profissão totalmente por acaso. Mas eu acho que primeiro é você encontrar alguma coisa que você goste, né? Porque eu acredito muito que, óbvio que, né, a inspiração faz diferença, mas a transpiração também faz muita diferença. Eu acredito profundamente nessa combinação. Né? E é difícil você colocar todo esse esforço e toda essa energia em algo que você não goste. Então, eu diria isso para profissionais de marketing, principalmente assim, o olhar do consumidor, nunca perder ali o consumidor, né, da visão, e muitas vezes eu vejo até na minha posição, né, você começa a ficar até um pouco isolado do mundo, você começa a viver quase que no mundo à parte. Então eu brinco que o marqueteiro precisa gastar um pouco de sala de sapato, né, tá um pouco no campo, tá falando com o consumidor, a melhor pesquisa é a pesquisa que você vai para o campo e fala com o consumidor, olho a olho. E sempre buscar fazer algo novo, sabe? Sempre buscar desafiar um pouco e tentar trazer algo novo. E não precisam ser coisas gigantes, às vezes uma coisa pequenininha faz uma super diferença. E dá para notar o quanto que você está realizada fazendo o que você faz. Então, poucas pessoas conseguem dizer, nossa, eu sou feliz fazendo o que eu faço. O que mais te inspira a fazer o que você faz? Já que você traz um pouco da inspiração e da transpiração, qual é a sua inspiração para a gente poder também, de alguma forma, inspirar outras pessoas? Falando muito assim né, Samsung e várias outras empresas, essa oportunidade de sempre estar buscando novo, né, de sempre estar e de receber muito estímulo também da empresa, né, de desafiar o que a gente pode fazer diferente, tá? Então acho que isso é super motivador. E para mim é muito motivador também olhar o consumidor, olhar as evoluções, o que está acontecendo. Então hoje, né, eu tenho 50 anos já. Meu Deus. Então você tem que estar sempre tentando tirar sua lente, né? Hoje tem um grande exercício de tirar minha lente de 50 anos, né? E tentar enxergar com a lente de uma pessoa de 20 anos e tal. Acho que até os meus filhos, que muita gente discute essa questão de filho ajuda ou atrapalha na carreira, mas hoje meus filhos me ajudam demais, porque eu tenho os meus adolescentes ali. Gerações novas te e aí trazendo tem coisas, às vezes, que eu olho e falo, gente, sabe? Eu uso eles como consultores, às vezes, mas às vezes coisas assim que eu
que eu olho que, né, e falo, gente, não é possível. Então, mas eu vejo que eles adoram aquilo. Então, eu acho que a gente tem que também tomar sempre esse cuidado, sabe? Os vieses cognitivos são discutíveis, todos nós temos muito, mas principalmente acho que quando você vai virando uma pessoa com mais tempo de carreira, você tem que tomar muito esse cuidado. Para não se sentir dono da verdade, né? Porque, Exatamente. na verdade, a sua verdade é sempre um ponto de vista. E hoje Exatamente. as gerações novas estão vindo com uma mente muito diferente. Então, certamente essa é a melhor dica do dia. Muito obrigada, Lúcia. É a nossa mente aberta que sempre vence, que é o nosso mote que a gente está usando nas Olimpíadas, que é essa abertura. Nossa, esse é um bom recado, né? A mente aberta para todo mundo se manter, né, sempre atualizado e também pensando com várias formas diferentes a mesma coisa. Muito obrigada, Lúcia. Eu que agradeço o convite. Obrigada. E vocês fiquem ligados que a gente tem mais episódios pela frente.